rosto de grande parte de vocês, eu não sei se todos, mas nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Quero ser objetivo, é algo que eu amo bastante tratar, não é só disso que eu, assim, está na prateleira de cima, nas coisas que eu trato, até por causa da igreja mesmo, mas pluralidade de líderes foi algo que a gente teve uma necessidade nesse despertamento assim que nós chegamos aqui em Montemor, estamos falando aí do ano 2012. E pluralidade de líderes acabou sendo, né, um tema doutrinário que eu precisava tratar e cuidar na igreja. Por diversos motivos, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Eu estou lendo um livro aqui, ele não tem nada, está aqui do meu lado por acaso porque eu estou lendo, mas não tem nada a ver com o que nós vamos tratar aqui hoje, mas esse aqui, ó, tá, deve estar ao contrário aí para vocês, mas é questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar, do Gavin Ortlund. É um livro muito bom, estou lendo ele ainda, é pequeno, um livro bem fininho, e eu pensava nisso, a pluralidade está nesse pacote de necessidade, né, das nossas igrejas. Aqui em Montemor, sim, nós temos uma pluralidade de líderes e isso tem sido muito bom para a igreja. Não foi sempre assim, né? Nós tínhamos pastor, tínhamos líderes, mas não tínhamos esse formato, né, de liderança como pluralidade e reconhecido pela igreja todos como líderes, como pastores, ou mesmo não pastores, mas líderes reconhecidos na condição de pregar, ensinar ou administrar outras coisas na igreja. Hoje não, hoje nós somos um grupo de 6. Eu, tem mais 5. Hoje, para eles participarem aqui seria bem difícil por causa do horário mesmo. Para eles, praticamente nesse horário, todos trabalham fora, menos eu que trabalho só na igreja, tempo integral. Então é mais difícil para eles. Mas vamos lá, meus irmãos, de uma forma bem objetiva, vocês podem perguntar, tá? E se alguém, eu vou tirar a página aqui, não vou deixar as duas, vou ficar só na minha página. Eu não liguei muito para preparar uma apresentação, porque eu não ligo muito mesmo, não. Acho que gosto mais de estar comunicando, falando. Mas se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, só dá um grito aí, talvez não vou ver a imagem, mas pode me interromper, não tem problema nenhum, porque às vezes vale a pena fazer a pergunta no tempo certo. A gente vai deixando e perde o tempo da pergunta, tá bom? Então os irmãos pode fazer alguma inserção, um acréscimo, dar um exemplo, fiquem bem à vontade, tá? Eu vou estar na página aqui que eu deixei separado para a gente pensar um pouquinho em pluralidade. Na verdade, meus irmãos, então, pluralidade, quando nós chegamos na igreja, eu já disse isso algumas vezes, mas acho que é um ponto muito forte para mim como pastor. Duas coisas eu via muita necessidade, né? A pregação das Escrituras, a pregação da palavra, a boa palavra, né, sendo exposta de uma forma clara, bíblica, né, bem objetiva para os membros. Essa é a base que vai dar estrutura, né, para a igreja, que vai dar maturidade à igreja. E uma boa liderança, olhando para as Escrituras. Essas duas coisas elas estavam bem assim juntas, no aspecto de terem que andar, né, caminhar juntas, obviamente, a palavra à frente. Eu sempre falava, a gente pode até errar em muitas outras coisas, ou deixar de cumprir algumas, por falta de conhecimento, de mão de obra, mas as Escrituras a gente tem que ser bem cuidadoso. E essa pluralidade, eu não sabia ainda como fazer, porque não tínhamos, né, perspectiva assim, nenhuma nesse aspecto que eu vou falar aqui para os irmãos, do que nós entendemos biblicamente como pluralidade. A nossa igreja tinha bastante gente comprometida com o evangelho, com a palavra de Deus, pessoas com larga experiência dentro do cristianismo, né? Mas não como líderes. Nesse sentido, nós não tínhamos praticamente
ninguém formado, né, para esse cuidado do que nós vamos discorrer um pouco aqui. Então, quando a gente fala de pluralidade de líderes, né, o nome já traduz bem, é um grupo de líderes que a igreja levanta, que é levantado, né, dentro da igreja, normalmente da própria igreja, eles saem da própria igreja, e eles vão cuidar da condução geral dessa igreja local, obviamente. E quando a gente fala de pluralidade, a gente está olhando também para aquelas qualificações essenciais que a gente vai olhar em Timóteo e Tito. No nosso caso, por exemplo, nós atentamos para isso. Quem são esses líderes, né? Como que eles são separados ou chamados e destacados para esse trabalho? É justamente observando ali aquelas qualificações de Timóteo e Tito. Alguém pode perguntar, né, mas todos têm que ser pastor? Não necessariamente. É importante que ele tenha essas qualificações. Homens piedosos, demonstrem caráter cristão, tenham certamente qualidade de liderança, embora as áreas que vão trabalhar, muitas vezes, são diferentes dentro do corpo de líderes. Mas algumas características precisam se destacar. Mas, principalmente, né, a gente vai ver também essa questão de ensinar, né, de alguma forma, eles serem aptos para ensinar. Mas o importante seja isso, homens piedosos, a igreja olhe para eles e tenham nessas pessoas essa resposta a homens piedosos, homens de caráter, né, e certa qualidade de liderança importante. E por que pluralidade? Aí é interessante que já faz um bom tempo, né, que nós lidamos com isso, mas quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que as Escrituras Sagradas elas trabalham com pluralidade o tempo todo. Ela não deixa o pastor sozinho. E é interessante que, eu posso falar, meus irmãos, sou batista, nossa igreja é a primeira igreja batista aqui de Montemor, é que eu não tinha aprendido isso, essa necessidade, embora percebesse. Eu lembro que na igreja anterior, nós éramos um ministério assim, era o pastor Aldo Miller e eu trabalhávamos juntos, mas ele como pastor, a gente chama de pastor titular, o primeiro pastor, né, e eu auxiliando ele. E eu já olhava, já enxergava essa perspectiva de pluralidade como uma necessidade, por vários motivos que a gente vai falar no decorrer da conversa, vocês vão perceber. Essa necessidade, não se trata apenas de ter pastores na igreja, ou de ter um grupo de líderes, mas uma pluralidade bíblica. Então, eu já percebia isso. E quando nós chegamos aqui em Montemor, isso há 12 anos atrás, a gente conseguiu implantar essa pluralidade. Mas a Bíblia toda trabalha com isso. Se pegar Atos 11:30, eu não vou ler aqui agora, mas Atos 11:30, eu deixei separado aqui, por exemplo, Atos 14, 23, olha que interessante, todos esses textos que eu vou citar aqui, eles estão chamando a atenção para isso, eu não coloquei todos não, tá? Não coloquei todos da Bíblia, ou do Novo Testamento, mas olha o Atos 14, 23, foi um dos que eu separei apenas, aleatoriamente, mas ele diz assim, e nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. E assim são todos os demais textos, sempre apontando para essa necessidade de presbíteros. E a ideia aqui é intercambiável, né? Presbítero, na maioria dos textos, com pastor, às vezes bispo, e são termos que a gente vai encontrar de uma forma bem comum entre eles, com função semelhante, tá? Na maioria dos textos. Então, aqui é a nomeação de presbíteros. E é interessante que aqui, nesse mesmo texto, a gente percebe que Paulo e Barnabé, eles estão voltando, né, estão retornando às cidades de Icônio, de Listra e de Antioquia, eles estão promovendo a eleição de presbíteros nessas igrejas, para que tenham presbíteros. Se você lembrar, por exemplo, de Tito, Paulo vai orientá-lo aqui, que nas cidades ele nomeasse também presbíteros para as igrejas.
Quais são as responsabilidades? Isso aqui que eu estou falando para os irmãos, estou falando de uma forma assim, não uma sequência muito, talvez muito lógica, talvez não importe, mas para a gente estar discutindo e pensando sobre isso. Por que presbítero? Quais são as responsabilidades dele? Pelo menos as principais. De certa forma, quando você olhar nas Escrituras, e os maiores estudiosos desses assuntos de liderança, Mark Dever, Phil Newton e alguns outros, é sempre ensinar e governar. É para isso que Deus os coloca na igreja. De alguma forma, eles vão estar ensinando, né, de uma forma bem ampla, através da pregação, através do púlpito, através das escolas dominicais, dos encontros, eles vão estar ensinando e também governando o corpo de Deus, né, sob a liderança, obviamente, de Deus. Wayne Grudem, ele destrincha essas funções de ensinar e governar em quatro frentes bem presentes no ministério pastoral, porque ele vai dizer o seguinte: o que eles trabalham, de certa forma, nesse ensino e nesse governo? Então, é doutrina, né, isso está presente no nosso ministério, a disciplina, os presbíteros, eles são aqueles que vão trabalhar a igreja nessas questões de doutrina, de disciplina. Também eles vão trabalhar a igreja na questão da direção da igreja, são os planejamentos, as decisões, as administrações, eles vão estar dando direção à igreja. E uma outra palavra que ele coloca também é distinção. E aí, a ideia de distinção, o Wayne Grudem trabalha, é o presbítero, pastor, né, como exemplo e como modelo para o rebanho. É óbvio, eles estão diante do corpo, espera-se essas coisas. Então, doutrina, disciplina, direção e distinção dentro dessa perspectiva de ensinar e de governar como responsabilidades principais dos presbíteros. É óbvio, meus irmãos, que tanto eu quanto vocês sabem muito bem que a abrangência de um ministério ela é extensa, e por que não dizer intensa também? E mais um motivo aí da gente estar sempre pensando e olhar para as Escrituras pela necessidade de formar uma boa liderança. O Phil Newton, vou mostrar depois um livro dele, que talvez alguns de vocês tenham, quando ele está citando no seu livro lá o John Piper, ele diz, John Piper, né, define os presbíteros ou presbitério da seguinte maneira: os presbíteros são os guardiões doutrinários do rebanho e os supervisores da vida da igreja. Eles são responsáveis diante de Deus por ministrar as pessoas, alimentá-las e cuidar delas. Talvez isso não seja muito estranho para nós como pastores, para mim, para os irmãos, mas a ideia aqui é que não seja nas mãos de um pastor, mas de presbíteros, de pastores, né? Se quiser usar essa expressão, conselho, grupo de pastores, essa é a responsabilidade para os pastores da igreja. Quando você olha para o Novo Testamento, não dá para a gente imaginar o tamanho das igrejas. Imagina-se igrejas pequenas e igrejas talvez grandes. Comumente elas se reuniam em casas, talvez não fossem coisas muito exageradas. Mas a ideia do Novo Testamento é que todas elas tinham presbíteros. E eles trabalhavam juntos, cuidando, né, daquela igreja, daquele corpo. Pensando assim, meus irmãos, quando nós falamos de pluralidade de líderes dentro desse princípio até de qualificação, quando a gente olha para o nosso sistema das igrejas batistas, na maioria deles, né, eu convivi com isso também, bastante, quando nós falamos, por exemplo, de liderança administrativa, aquela que nós elegemos todo ano, na nossa igreja que também tem, a cada 2 anos, no nosso caso aqui, que é o corpo administrativo, que é o presidente, o vice-presidente, secretário, tesoureiro, não necessariamente eles são um corpo de líderes como pluralidade do que nós estamos falando, tá? Eles vão se tornar alguns tipos de líderes que estão trabalhando em algumas áreas da igreja bem específica, mas não na liderança espiritual, na direção
da igreja. Essa direção da igreja, esse cuidado, essa supervisão, esse governo e esse ensino, eles cabem, né, aos pastores, aqueles que são nomeados dentro da igreja para essas funções específicas, de fato, de cuidar da igreja, inclusive dessa liderança administrativa. Nossa igreja que funciona muito bem, graças a Deus, temos esse corpo, né, de líderes. Uma pergunta, talvez, que nós possamos até levantar, né, já de imediato, isso impede que tenhamos um líder, um pastor que é o pastor líder, né? Alguns podem usar o nome que acharam melhor. De certa forma, não. Por natureza de um ajuntamento, de um grupo, sempre vai haver, de fato, alguém que vai estar liderando isso. Não há problema, tá? Isso não foge. A ideia da pluralidade, ela é uma ideia de... ela traz o sentido de uma igualdade funcional. E aí é a grande diferença. Então, pode haver alguém que está... o pastor Mendes, Antônio Mendes, ele usava uma expressão que eu gostava muito, que é o maior dos iguais. Acho que era isso que ele falava. O maior dos iguais quebra a possibilidade de um pastor que é um grande pastor, né? E os outros são seus auxiliares apenas. Essa não é a ideia bíblica. A ideia da pluralidade, então, pode haver um que é o líder, que é o maior dos iguais? Sim, pode haver. E a igreja, naturalmente, pode ter isso. No meu caso aqui, por exemplo, eu posso falar tranquilamente que a igreja me tem, talvez, como pastor o mais velho, o mais próximo deles, até por questão de tempo e de tempo integral, né, que eu dou para a igreja. Mas nós trabalhamos igualmente no sentido de distribuição, obviamente, com equilíbrio, né? Eles trabalham fora menos tempo, eu tenho mais tempo, às vezes até eu prego mais, às vezes. Mas no trato, nas decisões e nas conduções. E aí que vem uma coisa interessante quando nós falamos. Então, tem esse, pode ter, não tem problema nenhum. Do grupo de pastores, quem é que cuida e quem é que os lidera? Pode haver um do grupo. E é importante até que, dentro desse grupo de pastores, mesmo que você seja o presidente da sua igreja, no meu caso, eu sou o presidente da igreja também, não há problema que dentro do grupo de pastores ou presbíteros você tenha alguém que lidere. Pode ser eu mesmo, pode ser, no meu caso, que pode ser eu. No meu caso, inclusive, sou eu. Mas a minha ideia, nós estamos fazendo as documentações internas, é que isso seja rotativo, né? É que isso funcione de maneira que, pelo menos a cada 2 anos, quem sabe 3, haja uma rotatividade nessa liderança dos pastores. Não seja sempre eu, tá? Então, a pluralidade, ela é mais... quando se fala de pluralidade nessa igualdade, você está sendo mais centralizado nas Escrituras. E por vários motivos, com certeza, Deus deseja que algumas coisas sejam observadas quando se fala de pluralidade de líderes. Primeiramente, então, vamos pensar assim, eu já estou na minha fala quase que para o final, mas para a gente discutir algumas coisas também. A primeira coisa é que a gente... por que existe, né? Então, porque a primeira coisa é que é bíblico. A necessidade de pluralidade de líderes, ela é bíblica, né? Eu não citei todos os textos, mas olha, todos, os que eu anotei, né? Atos 11:30, Atos 14:23, Atos 25, 2 e 4, versos 22 e 23, Atos 16, 24, Atos 20, 17, são textos bem pontuais, Efésios, Timóteo, 1 Timóteo, Tito, Tiago, Pedro, e assim por diante. Os textos são muitos e variados, todos eles apontando para a necessidade de presbíteros dentro da igreja. Essa é uma questão de fato bíblica, e era por esse motivo que eu tinha ela como prioridade quando nós chegamos aqui em Montemor. Então, primeiro, é bíblico. Pelo fato de ser bíblico, é seguro para a igreja, traz segurança para a igreja a pluralidade de líderes. As nossas igrejas, vocês vão entender o que eu estou falando, nossas igrejas, elas são acostumadas
a ter um pastor, que ela chama de pastor, né, titular. E às vezes ela nem chama assim, mas ela tem essa ideia sempre, porque nós, na verdade, criamos assim. A ideia é que, quando se fala de pluralidade, é justamente para que o pastor, né, ele seja mais seguro no seu trabalho. Os pastores, eu vou falar isso aí também, mas para a igreja há uma segurança, meus irmãos, que às vezes a gente nem pensa sobre isso. A igreja sente-se mais segura. A igreja está ouvindo diversos pastores e, muitas vezes, alguns deles mais qualificados em determinadas áreas, para ensinar, para instruir, ou para visitar, ou para pastorear, aquele pastoreio mesmo, né, de cheiro de ovelha. Então, isso é interessante quando você tem a pluralidade de líderes. Além de ser bíblico, é seguro para a igreja, nesse caso, né? É seguro também para os próprios pastores. Esse é um dos pontos, para mim, talvez um dos mais importantes, essa segurança que nós temos. E quando eu falo de segurança, eu estou falando de proteger, né, o próprio pastor de alguns excessos na atividade, ou na sua atividade diária, possíveis erros que ele possa estar, possíveis enganos que ele possa estar cometendo. E quando você tem pluralidade, aí vem, né, aquilo que Provérbios fala, que o ferro afia o ferro, o próprio ferro afia o ferro. Então é isso, um pastor afia outro pastor. E isso, meus irmãos, eu posso falar com toda segurança, como eu tenho sido abençoado. Eu dou graças a Deus, eles ouvem sempre, nós nos reunimos, são homens de Deus, homens preparados, mas eu dou graças a Deus pela vida deles, e tem me ajudado bastante. Mas não só isso, nessas questões de erros. O que são erros? Né? Coisas que muitas vezes, decisões que... eu não sei se se acontece isso, mas eu creio que sim. Muitas vezes está tratando uma questão disciplinar na igreja, e às vezes, não é só disciplinar, tá? Mas às vezes, né, nessa questão disciplinar, você está na dúvida. Como conduzir isso da melhor forma, biblicamente. Às vezes, biblicamente, você está confuso, de forma que essa coisa seja conduzida de maneira que esteja dentro daquilo que Deus deseja. E a gente sozinho, como pastor, não é fácil. Aí você fala assim, mas nós não temos uma liderança administrativa, que a gente se reúne e toma decisões? Pois bem, essas pessoas, aí que entra as questões de qualificação. Elas não são pessoas desleixadas, descuidadas, elas não são pessoas totalmente desprovidas, mas talvez não qualificadas para essa função, quando nós falamos de pluralidade de pastores. E nessa pluralidade, a gente consegue sentar e tratar de assuntos, né, complexos, e às vezes envolve uma disciplina que vai chegar no âmbito da igreja, por exemplo, mas eu não faço isso sozinho. Porque se eu levar isso para uma reunião administrativa, às vezes os irmãos vão me ouvir. E o que o pastor acha disso? Então, me parece que seja esse o caminho melhor. Ok, pastor, então esse é o caminho melhor. Vocês entendem a necessidade dessa pluralidade? Por que Deus vai usar a pluralidade, né, nessas questões? É justamente para que as decisões, os encaminhamentos para a própria igreja, eles sejam muito mais embasados biblicamente. São várias pessoas tratando, eu diria assim, de uma mesma coisa, de uma única coisa, né? Graças a Deus por isso. Nessa segurança também, um único pastor, um único homem, ele pode se tornar presa de falsos ensinos, de falsos mestres, dentro desse contexto que eu acabei de falar mesmo. Então, é perigoso. Aí vale, né, que as escrituras falam da multidão de conselheiros. E no nosso caso funciona muito, muito, muito mesmo. Nós nos reunimos periodicamente, vamos nos reunir sábado agora, de 8 até meio-dia, para tratar de vários assuntos, inclusive o tempo é pouco. A gente trata tudo isso aí, depois encaminhamos, né, para a Assembleia da Igreja. Uma outra resposta, né, que
cabe bem dentro disso aí, por que líderes e por que pluralidade, que te dá mais tempo para o preparo, né? E aí a gente pode pensar em termos de qualidade no ensino. Eu não sei como é que é a rotina dos irmãos, mas eu sei que alguns de vocês a rotina é intensa. E não é fácil, meus irmãos. Quando nós pensamos em dar bastante qualidade para a igreja, e isso aí não tem a ver com a sua capacidade, você, com certeza, Deus te capacitou para ensinar na igreja. A questão não é isso, a questão é que quando você entende que para você preparar um estudo, um bom estudo, seja um bom sermão, ou um bom estudo para a escola dominical, né? Um estudo de 40, 50 minutos, ou qualquer outro tipo de ensino, seja lá para que grupo você for, você sabe que isso demanda muito tempo. Deve demandar mesmo, porque você precisa se debruçar para você levar o que, de fato, Deus deseja que seja levado para esse grupo que estão com os ouvidos, né, abertos e atentos para ouvir a mensagem do Senhor. A responsabilidade é muito grande. Agora, você pensa fazer isso aí meu caso aqui é quinta-feira, né, domingo de manhã, que seria escola dominical, porque nós temos classe única, nossa classe, nós reunimos a igreja numa classe só as crianças que nós separamos, inclusive membresia, né, novos membros, o grupo de 9 membros está junto com a igreja, porque nós entendemos que os assuntos são pertinentes, nós estamos tratando de cristologia, e os novos membros precisam ouvir o que a igreja está ouvindo, os demais da igreja estão ouvindo. Então, escola dominical de manhã, e depois da escola dominical, culto, né, mensagem, aí vai para a noite, nós temos a pregação da noite, tem a nossa frente missionário, ponto de pregação também, à tarde, né, que funciona no domingo, com pregação. Imagina um pastor, ou talvez mais um, mas não preparado. É nesse aspecto. Então, isso, meus irmãos, vai trazer para o pastor um desgaste muito grande. E ele vai ter pouco descanso. Então, o pastor vai ter pouco alívio no seu ministério. E possivelmente o cansaço vai... Isso não estou nem considerando visita aqui. Visita ao hospital, visita ao lar de alguém, né, de membros, problema de saúde, ou algum tipo de conflito. Eu não estou considerando isso, que vai um tempo enorme. Ou outras atividades que demandam no ministério. Às vezes o pastor assume todas essas questões. Então, quando você tem pluralidade, você tem mais qualidade no ensino. Isso é importante. Então, eu creio que quando Deus determina essas coisas, ele não as determina, a gente sabe disso, né? Não é por um luxo de Deus de forma alguma, mas porque há uma grande vantagem, um grande bem por trás disso tudo. A outra coisa, distribui melhor os próprios dons, os dons dos ministérios, né? Ministeriais. Quando nós somos aqui em 6, quando eu fico ouvindo, no próximo domingo agora, por exemplo, eu não estarei pregando, nem de manhã, não estarei dando aula, em momento nenhum. Eu estou sentado no banco lá, e, de fato, não faço nada nesse aspecto de liderança, de fazer nem finalizo o culto. Porque a ideia que nós transmitimos para a igreja é, de fato, nessa pluralidade, onde todos são responsáveis, e a igreja precisa entender isso, né? Domingo que passou, por exemplo, eu preguei de manhã, mas à noite eu pude, por um convite, eu fui pregar numa igreja de Santa Bárbara do Oeste, e foi fácil, porque tínhamos na igreja pregadores, já estavam preparados para isso. Mas todos pregam, no próximo domingo eu não prego, e nem ensino. Talvez no outro, acho que na minha escala eu estarei pregando, em algum momento. Às vezes eu vou para a congregação no domingo e prego lá, os outros estão pregando aqui, ensinando aqui. A escola dominical, normalmente todos nós estamos presentes, todos, no culto da manhã. No culto da noite, praticamente todos são presentes, os que vão pregar, os que não vão, mas existe alguém que vai estar no ponto de pregação, então divide um pouco mais. Mas é isso. O tempo e os dons, né, são melhor distribuídos. Então, a gente vai descobrindo o seguinte: aqueles que têm o dom de
do ensino para a escola dominical, a gente vai percebendo. Eles destrincham bem os assuntos. Nós temos agora o Paulo ensinando sobre cristologia, está terminando. Muito bom. Eu já não me vejo com tanta facilidade para esse tipo de ensino na escola dominical. Eu ensino. Eu vou ensinar agora, depois do Lucas, que vai falar de a história dos batistas. O Lucas entra agora no começo de março, eu entro no meio de abril, com eclesiologia. Eu acho que vai tomar uns 3, 4 meses da igreja. Mas não é muito o meu ponto forte. O meu ponto forte talvez seja bem pastoral mesmo. Prego, me esforço, trabalho bastante, mas eu vejo pregadores no meio nosso, os pastores. Meus irmãos, que coisa maravilhosa quando eu ouço eles pregando. Então, isso me enriquece, me fortalece, tá bom? Então, a gente distribui melhor os dons. Você tem uma equipe. Eu estou falando, meus irmãos, de grupo, e eu sempre falei, quando eu comentei alguma coisa nesse sentido para os irmãos que já me ouviram, que, claro, nem sempre a nossa igreja tem um volume de pessoas. Quantas pessoas tem na igreja? Mas isso talvez não importe. A perspectiva e o planejamento seja importante. O olhar para as escrituras e o desejo de que isso se concretize, sim, isso é importante. Tá? Eu estou partindo aqui para o final desses porquês aqui, e o outro porquê que eu quero deixar como final aqui é a questão de prestação de contas. A pluralidade, ela facilita essa prestação de contas. Aí sim, ela vai nos ajudar nessa quebrança, perdão, não existe a palavra quebrança, no quebrar a hierarquia, aquele título que te afasta dos demais. Então, isso ajuda naquela pergunta, naquela resposta anterior, né, tem um líder? Sim, pode haver, mas é a ideia mesmo de o maior dos iguais. Maior porque ele está na liderança nesse tempo, mas ele é igual aos outros. E qual o grande ponto disso aí? É que nós prestamos contas uns aos outros. Nós, nas nossas orações, nós nos colocamos, né, como que uns diante do outro. Há um fio de confiança muito firme entre nós. Então, a própria discussão, né, de assuntos, de mensagem, tudo é bem discutido e trabalhado. Então, a gente não esconde um do outro algumas coisas. Todos os assuntos são bem elaborados, mas também nós trabalhamos nós mesmos uns com os outros. Há um elo de confiança enorme. E, nesse sentido, nós prestamos contas uns aos outros. Isso, meus irmãos, ajuda demais. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu comecei a descansar no ministério, eu não sou o mais velho de tempo ministerial na minha região, nem por aqui. Eu comecei no ministério até bem tarde, demorei demais para começar, embora vocacionalmente Deus me chamou há um longo tempo atrás, mas ao assumir o ministério eu já demorei um pouco mais, por várias questões. Mas eu estou com 24 anos, 25, indo para 25 anos de ministério pastoral. E eu agora que tenho aprendido a lidar com essas questões de prestar contas, e como tem sido um alívio. E eu nunca descansei tanto na minha vida ministerial. Descansar não é não fazer nada, é descansar, é não tomar decisão sozinho. O descanso de quando você sai de uma reunião, de um assunto tão complexo e difícil. Primeiro é você encará-los. Segundo, é você saber que você saiu com um grupo de homens responsáveis que te ajudaram biblicamente na condução do assunto. Então, você vai dormir em paz. E quando isso chega, né, ele ser tratado de uma forma mais abrangente, a gente está em paz.
enquanto que quando você está sozinho, muitas vezes está coçando, né, a cabeça, o cabelo está ficando branco, a gente, é isso aí mesmo. Então, nesse aspecto, meus irmãos, eu posso falar para os irmãos com toda tranquilidade na nossa igreja aqui, eu nunca descansei tanto e pude dormir as noites sem paz. Eu não passo noite acordado por problemas na igreja, graças a Deus. Há uma boa liderança e isso está relacionado com a pluralidade de líderes. Bom, meus irmãos, isso é bem resumido, tá? Tá mais, você viu que está bem prático o que eu falei agora para os irmãos e compartilhei. E eu queria deixar vocês bem à vontade, talvez uma colocação, talvez eu tenha uma pergunta pessoal, né, direcionada mesmo para mim, uma questão que você talvez tenha como dúvida. Fique bem à vontade, pergunte aí, pode falar à vontade, se eu puder responder. Se eu não puder, eu trago depois. Tá Pastor tudo bem? Ismael tinha levantado a mão, não sei se o pastor quer falar, mas os irmãos fiquem à vontade. Sim. Pastor Norival, Sim, é, Isaac. é, essa equipe, ele que o pastor tem, eles têm outra função na igreja, ele faz parte da equipe, mas ele tem outra função que seja, por exemplo, na parte administrativa da igreja? Ok. No nosso caso, sim, não propriamente administrativa, mas sempre a gente procura estar encaixando mesmo, não para dar cargo, né? Pelo contrário, é para aproveitar mesmo as habilidades de cada um. Não todos estão nessa condição, todos são pregadores, todos entram na escala de pregação da igreja. Por isso que até falei, domingo agora próximo, eu não prego e nem ensino de manhã e nem à noite, né? Todos entram nessa escala de ensino e de pregação, tá? Ok. Todos são designados para atividades normais, dias de ceia, por exemplo, celebrar a ceia. Aqueles que são, nesse aspecto, aprovados pela igreja como pastores, tá? A gente faz questão que seja assim. Mas o Paulo, por exemplo, pastor Paulo, então, eu sou presidente da igreja, então eu lido com além da função da pregação, do ensino, eu tenho as responsabilidades administrativas, de certa forma, mais latentes para mim, porque como presidente. E isso é estatutário também. Agora, o Paulo, por exemplo, ele cuida da música. Ele também lidera a equipe de música. Isso dá para nós uma tranquilidade muito grande. Paulo, bem cuidadoso, bem bíblico, né, no seu tratado, seus tratos. E vai ter aqueles também que cuidam, por exemplo, dos adolescentes, que é um departamento mais específico, de mais novos, uma fase mais... Nós temos um grupo, pastor, sempre cuidando deles. Basicamente é isso. Na escola dominical, do departamento infantil, eu sou responsável, mas principalmente eu responsável para responder direto para eles as necessidades do departamento infantil. E é mais ou menos esse tom, tá? Fora isso, nós não temos na igreja, não desenvolvemos muitas coisas, nós nem gostamos de criar muitas coisas para não criar um formato de excesso de atividades. São coisas, somente aquelas coisas que de fato são úteis, necessárias, que a gente vê razão bíblica para elas existirem. Fora isso, não temos muita coisa, não. Quem fica com o primeiro acolhimento de visitantes na igreja? Nós temos na igreja, nesse aspecto, mais voltado para um casal de diácono. Mas, olha, Ismael, vou te ser sincero, essa tem sido uma discussão bem fresca lá para nós. A nossa igreja tem tido muito visitante, sempre tem chegado bastante. De manhã, a gente olha, a igreja está bastante visitante. E foi até uma discussão de domingo agora, de definir melhor isso. Nós temos pessoas que conduzem, que recebem, que tratam, não propriamente os pastores, mas os pastores, eles já são instruídos também a procurar essas pessoas
no pós-culto ou nos intervalos do café. De manhã nós temos um intervalo de café. E a gente é orientado para abraçá-los, conversar, saber quem são, mas na recepção, nessa introdução, nós estamos ainda... temos pessoas que fazem isso, mas nós não temos isso de uma forma bem legalizada, tá? E deverá ser. Já temos um grupo de pessoas, 2 diáconos, por exemplo, que vão trabalhar bem com isso. Eles gostam disso também. Não sei se é isso que perguntou. Ok, pastor Márcio. Tranquilo. Uma pergunta, pastor Norival. Quanto tempo o senhor levou, a igreja levou para chegar nessa pluralidade de líderes, né? Hoje são 5 pastores, né? É eu e mais 5. Os 6, então. E se já houve algum tipo de divergência no grupo de pastores e como que foi resolvido, né? Eu pergunto. O tempo, eu estou na igreja aqui, e basicamente aqui que nós lidamos com isso, aqui na igreja que eu estou hoje. Desde 2012. Então, nosso presbitério, né, a equipe pastoral assim definida como essa pluralidade, oficialmente, se eu não me engano, meus irmãos, que eu erro muito data, mas foi em 2016 ou 2017 que foi organizado e reconhecido pela igreja, formalizado, né, registrado em ata e tudo. Tá? Então, formalmente é isso. Antes já funcionava, nós ensinamos e preparamos a igreja para isso, mas oficializamos em 2017, se eu não me engano, 2016 ou 2017. E não tínhamos ninguém, já comentei, alguns talvez já me ouviram falar, que quando eu cheguei havia um único seminarista na igreja, e de fato ele não estava qualificado, mas a gente estava trabalhando ele, e depois houve um problema sério com ele, problema moral, e ele foi tratado, né, em termos de disciplina com a igreja, ele saiu, fugiu, sumiu, né, nós nem sabemos para onde ele está, mas ele foi tratado nesse sentido por causa do problema, não houve arrependimento. Mas era uma pessoa que eu cheguei, ele já estava na igreja, minha ideia era tratá-lo e formar a partir dele também uma liderança. Então, foi chegando depois. Lucas é da igreja, nós destacamos ele, treinamos. O Paulo chegou também na igreja em 2012, depois de mim, foi tratado e cuidado. Aí, sim, depois foi chegando o pastor Fábio, que eu já conhecia, fui pastor dele, depois ele veio para cá. E aí, Guilherme e outro. Tivemos, sim, algumas divergências, elas são excelentes quando é trabalhado com piedade, né? Mas tivemos várias vezes, por exemplo, discordâncias, é normal. E nas reuniões, o propósito é esse, não que a discordância ela seja o carro-chefe, mas havia discordância e quando houveram, elas foram úteis, tá? Então, qual foi a ideia melhor? Teve caso, por exemplo, que eu levei, assunto que eu levei, normalmente eu levo os assuntos, né? E não houve concordância em alguma coisa e nós mudamos a decisão. A decisão foi mudada em função da maioria de fato. E no final, a gente entende, concorda e não sai dali, então, de mal um com o outro. Uma coisa maravilhosa da pluralidade é que é a sinceridade mesmo. Então, prevalece, de fato, o amor, o cuidado, a piedade, não aquele amor que cobre tudo. E esconde as coisas. Não. É o amor verdadeiro mesmo, que lida com os problemas cara a cara. Então, tivemos diversos, tá? Mas nenhum deles fez alguém virar a cara, não quero mais ser presbítero. Não existe isso, não. É bem maduro, é uma coisa bem madura, tá? E bem natural. Muito. Um dia, se a gente pudesse, já falei isso aí, é difícil reunir a gente, todos nós, numa condição para estar para falar para vocês, mas seria muito bom, seria muito legal a opinião deles também. Perfeito, perfeito. Alguns irmãos tiveram que se ausentar por questão de Sim. visita, né? Oséias Miranda acabou de entrar.
Não sei se o pastor Ismael tem alguma pergunta. Eu sei que ele não pode falar, mas se ele tiver, ele pode colocar ali no chat. E se não, acho que nós podemos ir já para as nossas considerações finais, né? E... Ah, maravilha, pastor. Apenas depois, o livro que, eu não sei, eu acho que não há necessidade, mas eu vou passar o nome, você depois pega, que é só pegar a imagem depois dele. Um livro que é muito bom para essa questão de pluralidade e trabalha várias questões, é o livro do Phil Newton, Pastoreando a Igreja de Deus, que eu fiz a situação. Aí eu não sei porque sai de cabeça para baixo, não tem jeito. Mas aí você pode depois, Fernando, passar para o grupo, como sugestão, Pastoreando a Igreja de Deus, e saiu um outro livro dele também, eu peguei, acho que foi o ano passado, no final do ano, que é do mesmo Phil Newton, que é a Equipe Pastoral. Sim. Fundamento e implementação. Muito bom. Tá? A gente, às vezes, na própria reunião, faço algumas alusões a algum texto do livro, como orientação do livro, tá bom? São 2 livros que são muito bons para essa ideia de pluralidade de líderes. Sim. Não, obrigado, pastor Norival, essa indicação. Esse do Equipe Pastoral mesmo, ele é lançamento, né, da Fiel. É lançamento. Lançamento. Depois eu vou mandar também o link ali para os pastores. Sim. E agradecer, pastor, nossa, senhor, pelo tempo, né? Agradecer à igreja também, que cedeu o senhor para estar com a gente esse tempo. A gente sabe que a agenda pastoral ela é muito concorrida, né? E graças a Deus, algumas igrejas aqui da nossa região, elas já trabalham, né, com sistema de colegiado, de presbitério. Algumas têm esse alvo, né, esse objetivo. Sim. E tudo a gente sabe que leva um tempo, mas o importante é ter a direção bem clara, né? Aquilo que a Escritura revela bem claro, né? É o mais importante mesmo. E agradecer mais uma vez, né? Pastor Ivan acabou de entrar agora também não conseguiu estar um pouco antes. Depois eu vou ver se eu consigo fazer aqui a gravação, para a gente poder